Você sua demais? Você sabia que existe um nome para esse problema de excesso de suor? Chama-se hiperidrose. A hiperidrose é uma doença de causas ainda pouco desconhecidas que atinge atualmente cerca de 6 milhões de brasileiros. Olha só, hein? Além do desconforto físico, a hiperidrose pode gerar sérios transtornos sociais e dificuldades de relacionamento na vida de quem sofre com o suor excessivo. E para falar sobre os tratamentos da hiperidrose, eu converso agora aqui na Casa do Tribuna com o Dr. Caio Lamounier, que é dermatologista do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. É agora, hein? Sem intervalo, até às 9h30 da noite, ao vivo, mais uma edição do nosso Tribuna Independente feito com o coração, especialmente para você. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Obrigado. Tribuna Independente. Hiperidrose, doutor Caio. Eu fiquei impressionado com os números, é isso mesmo? A gente sabe que são 6 milhões de brasileiros que sofrem com hiperidrose? Boa noite. Boa noite. O número é absurdo. Estima-se que 1 a 3% da população brasileira sofre de hiperidrose. Certo. Agora, a hiperidrose não dá somente nas axilas, são em várias partes do corpo, não é isso? A hiperidrose ela dá mais onde tem mais glândulas do suor. Então, Certo. as axilas é uma dessas regiões, mas as palmas e as plantas dos pés são regiões que têm bastante dessas glândulas também. Então, a pessoa pode sofrer de suor excessivo nessas regiões. Quer dizer, sempre onde tem as glândulas, não é isso? O suor, ele serve mais para refrigerar o nosso corpo? Seria isso ou não? O suor é a secreção dessas glândulas, se chama as glândulas écrinas. Essa secreção, ela tem várias funções, mas a mais importante, sem dúvida, é a regulação da temperatura corpórea. Quais seriam as outras funções, só de curiosidade? Tem um pouquinho de equilíbrio de íons do sangue, Tá. tem um pouco de excreção de ureia também nessas secreções, mas a principal é a regulação da temperatura. Certo. Agora, no caso da hiperidrose, como que a gente pode identificar que um paciente ou uma pessoa tem esse problema? Olha, normalmente o médico tem um papel muito pequeno no diagnóstico, a própria pessoa já percebe. Então, quem tem um suor excessivo chega a suar 5 vezes mais que uma pessoa normal. Nossa. Então, é um suor extremamente incapacitante. Tá? Então, as pessoas elas acabam se isolando socialmente, atrapalha no trabalho, não conseguem fazer atividades físicas. Ou seja, é um suor que incomoda mesmo, Se incomoda né? muito. A própria pessoa já vem no seu consultório se queixando disso. Tá. Aí você fala, poxa, mas se tem tanta gente com um problema tão incapacitante, como é que eu não conheço ninguém com esse problema? Porque é uma doença invisível, porque as pessoas evitam situações que desencadeiem a crise dela. Então, quem tem a doença tem vergonha, ela evita. Então, ela evita a parte social, evita a atividade física. E você vê como isso acaba impactando na vida da pessoa, né? Agora, eu sei que ela se manifesta de vários tipos diferentes, não é isso? Uhum. Quais são esses tipos? Mas espera lá, você vai responder daqui a Perfeito. pouquinho. Doutor, eu queria saber quais são os tipos de hiperidrose? A gente tem a hiperidrose verdadeira, que a gente chama de hiperidrose primária. O nosso cérebro, o nosso córtex cerebral manda uma mensagem, um hiperestímulo para essas glândulas suar mais. Uhum. E a gente tem o tipo de hiperidrose secundário, que na verdade o problema não está no córtex cerebral, ele é secundário a alguma outra causa. Tá. Pode ser remédio, pode ser uma infecção, pode ser um câncer, diversas outras causas, problema na tireoide, que podem estar estimulando esse suor excessivo que não o córtex cerebral. Olha, eu gostaria que vocês participassem dessa conversa conosco, 11 95033 6870, o Thiago está colocando aqui no vídeo para você, é o nosso WhatsApp que está aqui na minha mesa, você pode fazer perguntas ao doutor ao vivo, tá bom? Então, 11 95033 6870. Eu já vou começar com uma pergunta de telespectador, a Márcia de Vitória, no Espírito Santo, que está nos acompanhando, está falando assim, doutor Caio, quando eu fico muito tensa, eu soo demais no rosto. Isso é caso de hiperidrose? Pode ser. Depende do que é suar demais. É muito comum a gente, quando fica nervoso, tem uma liberação adrenérgica e o suor aumenta. Uhum. Se ela já está falando que soa demais, é porque está incomodando ela, pode ser causa de hiperidrose, sim.
A hiperidrose, apesar de ser mais comum nas mãos, axilas e pés, ela também acontece na cabeça, na região em cima do lábio, também são áreas que acontecem bastante. Tá. A Silene de Cacoal, Rondônia, está perguntando se a hiperidrose tem alguma relação com problemas nos rins. Se tiver algum problema no rim causando hiperidrose, aí é uma hiperidrose secundária. Como é que a gente diferencia a primária da secundária? A hiperidrose primária, que é a verdadeira, ela cessa com qualquer tipo de estresse. Então, por exemplo, durante o sono, você não sua. E você sua mais nessas localizações características. A secundária, se ela tiver um problema no rim que causa o suor dela, esse suor costuma ser noturno e nem sempre é tão localizado, é mais generalizado. Olha, eu queria saber uma coisa que as pessoas já vieram até me questionando, falando, você tem que perguntar para o doutor isso. A questão dos tratamentos, não é? Qual que seria o primeiro passo para quem identificou a hiperidrose? Eu tenho hiperidrose, eu preciso entrar em que tipo de tratamento? Olha, identificou que tem hiperidrose, a gente vai precisar ver que tipo de hiperidrose que é e o quanto isso está incomodando. Que tipos de tratamento que a gente tem? A gente tem antitranspirantes, que pode ser spray, creme, roll-on, que eles têm um bom controle na hiperidrose leve. Mas ele não tem um bom controle nas hiperidroses verdadeiras mais intensas. A gente tem a iontoforese, que é uma maquinazinha que emite impulsos elétricos que inibem as glândulas de suor. Também funciona para quadros leves. A gente tem medicações por boca, que a gente via oral, que a gente acaba secando todas as secreções do organismo, inclusive as secreções de suor. São boas, é melhor para suor generalizado, mas tem muito efeito colateral, porque como pega todas as secreções, diminui saliva, diminui secreções genitais, urina, então a secreção do olho pode aumentar a úlcera de corda, então tem alguns efeitos colaterais. Existe aquele tratamento, não sei se é verídico ou não, mas a gente ouvia falar isso até quando era mais jovem, de retirada das glândulas. Existe esse tratamento também? Existe. A gente faz tipo uma lipoaspiração. Então, é um tratamento cirúrgico que você remove a gordura com parte das glândulas. É um tratamento razoavelmente bom para as axilas, mas, por exemplo, para as mãos, para os pés, não funciona. É comum ter esse tipo de tratamento ou é em último caso? Não, hoje em dia a gente são dois tratamentos que são extremamente eficazes, que brigam aí pela primeira escolha. A simpatectomia, que é uma cirurgia em que você corta ou clipa um nervo, então, clipando ou cortando um nervo, você diminui o estímulo para aquela glândula suar. E a aplicação de Botox. A aplicação de Botox, ela não age no nervo, ela impede a mensagem final do nervo de chegar na glândula. Então, cortando a mensagem aí, a glândula também para de suar. Existem vantagens e desvantagens de cada método, claro, mas os dois são muito eficientes. Interessante, né? Usar Botox que não seja para uma aplicação meramente estética, não é? Olha, tem uma pergunta aqui da Maria Antônia, de Mimoso do Sul, Espírito Santo. Doutor, existe tratamento para o suor excessivo no meu caso? Ela disse que, aliás, no caso do filho dela, ela disse que o filho dela soa demais, que chega a pingar no chão. Na sala de aula, ele fica, inclusive, constrangido. O que ela deve fazer? Calma, daqui a pouquinho você vai responder. Doutor, e aí no caso da nossa telespectadora Maria Antônia, lá de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, hein? Diz que o filho dela pinga até na sala de aula e fica constrangido. Tem solução? Esse é o caso clássico de hiperidrose. É mesmo? Constrangimento, isolamento social, hiperidrose é isso, tá? Então precisa tratar, não tem muito o que fazer. Agora, pena que ela não falou aonde que é para a gente ver o melhor tratamento, mas Botox é um bom tratamento e cirurgia, simpatectomia também é um bom tratamento para o caso do filho dela. Olha só, já que você falou da simpatectomia, tem uma telespectadora que está falando sobre isso. É a Giovana, lá de Campinas. Ela diz assim: boa noite, Fábio e doutor Caio. Eu sempre transpirei muito e em 2013 eu fiz a cirurgia de simpatectomia por câmera.
Tirou o suor das axilas, mas eu tenho as áreas compensatórias na barriga, mas é pouco e não me incomoda muito. O pós-operatório foi bem dolorido e depois eu acabei fazendo o Botox. Aliás, antes da cirurgia acabei fazendo o Botox, mas deu bastante coceira nos braços, sem contar que o burocrata é caro. Ela está falando que é muito caro, acho que questão do Botox. No caso, por exemplo, do Botox, ele tem essa reação ou é normal mesmo, dar um pouquinho de coceira, enfim? Não. Não é normal. O Botox não é normal. Não sei como foi feito no caso dela, mas não é esperado que ela sinta coceira nas mãos por um Botox feito na axila. Aí, no caso, a opção foi correta dela fazer a cirurgia, no caso. Ela aparentemente se deu bem com a cirurgia, porque o grande problema da simpatectomia é o suor compensatório. O que é o suor compensatório? Se você corta o nervo que está recebendo o hiperestímulo continua. Você não resolveu o problema. Então, você acaba aumentando o suor em outras regiões. Certo. Esse suor compensatório sempre acontece na simpatectomia. E ele pode ser discreto, como foi no caso dela, e ela tolera bem, ou pode ser um tiro no pé, pode ser insuportável. Então, a pessoa se arrepende de ter feito a cirurgia. É a minoria dos casos? É. Mas a cirurgia é irreversível, então você não consegue voltar atrás na sua opção. Entendi. Olha, tem uma pergunta muito interessante de um telespectador aqui. Boa noite, Fábio e Dr. Caio. Eu sou Ariovaldo Ramos, aqui de Bela Vista do Paraíso, no Paraná. O Brasil inteiro, aliás, né, ligado aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ele está perguntando o que leva uma pessoa a transpirar muito nas mãos e nos pés. Tem alguma ligação, aqui vem um complemento à pergunta dele, com a questão da alimentação, por exemplo? Não, na verdade, a hiperidrose é uma condição genética. Tá. A pessoa tem uma tendência genética a ter esse hiperestímulo cerebral. E aí aumenta o estímulo para as glândulas e onde ele tem mais glândula, que no caso é nas mãos e nos pés, ele sua mais. Tá? A alimentação, estresse emocional, atividade física, alteração de temperatura são fatores desencadeantes, ou seja, ele já tem a hiperidrose, já tem o suor aumentado e nessas situações de aumento de temperatura, estresse ou alguma alimentação que estimula o sistema adrenérgico dele, por exemplo, café, um estimulante, ele acaba suando mais. E aí, no caso, o que já era ruim, piora, é isso? Exatamente. Por exemplo, suco de laranja, alguma coisa nesse sentido que é mais cítrico, né? Mais carregado de vitamina C, também pode piorar a situação de quem tem hiperidrose? Olha, se alguém me falar que piora com suco de laranja, eu vou falar, então não toma mais suco de laranja. Mas normalmente os clássicos são os estimulantes. Café, chá preto e alguns tipos de pimenta. Tá? Ok. Olha só que pergunta interessante, hein? Boa noite, doutor Caio. Boa noite, Fábio. Boa noite. É a Lindalva Ferreira de Gama, Distrito Federal. Brasil inteiro ligado na Rede Vida agora. A pergunta é a seguinte, a hiperidrose é hereditária, doutor? Calma, daqui a pouquinho você vai responder. Lindalva está perguntando, a hiperidrose é hereditária? Olha, pode ser sim. 80% dos casos de quem tem hiperidrose tem um caso na família. 80%. Então, você vê como você pode ter transmissão genética hereditária sim. Que coisa, né? Então, pessoas que têm casos clássicos de hiperidrose, acabam os filhos tendo esse problema pode também. ter transmissão do gene ou não, né? Mas não é regra, vamos dizer assim. Não é regra, né? mas existe essa potencial. Olha só, boa noite, Fábio, boa noite, doutor Caio. Minha filha tem 14 anos de idade e tem um suor acima do normal e, consequente a isso, tem mau cheiro nas axilas. O mau cheiro é consequência desse problema? É David Andrade, de Parintins, na Amazônia, que está perguntando para a gente. Perfeito. Não. Uma coisa é o excesso de suor, que é a hiperidrose. Outra coisa é o mau cheiro, que é um outro diagnóstico, chama-se bromidrose. O mau cheiro tem outras causas e um tratamento, às vezes, um pouquinho diferente. Ainda mais na axila. É importante ela tratar a bromidrose, que normalmente tem a ver com algumas bactérias, a gente usa antibióticos para isso, e ver se o suor diminui ou não. Olha só que pergunta interessante. Boa noite, doutor. Boa noite, Fábio. Meu nome é Regina, moro na Bahia. Tenho uma pergunta para o meu filho. O meu filho solta a pele da mão por conta do suor e dos pés também. Isso é hiperidrose? Sim.
O aumento do suor pode ter desgaste da pele, maceração da pele e vai soltando pelinhas. E no pé pode aumentar o chulé por causa disso, mas não pela hiperidrose em si. Tá, a hiperidrose faz desplacar a pele? Pode fazer desplacar, isso? porque você deixa a pele úmida. Aqui ela coloca que ele tem 15 anos, mesmo com baixa idade? A hiperidrose começa classicamente na adolescência. Pode começar na infância, mas classicamente na adolescência, quando você tem aumento das glândulas pela maturidade hormonal. Tá? Então, 15 anos é uma idade que a gente já tem problema. Olha só, a Miriam de Sorocaba, aqui em São Paulo, pergunta, doutor Caio, eu sou muito no cabelo, no couro cabeludo. Principalmente quando eu danço nas festas, parece que eu acabei de sair do banho. Tem como resolver essa situação do couro cabeludo? Uma das opções é Botox. A gente aplica Botox no couro cabeludo. Couro cabeludo? No couro cabeludo. Que coisa! E aí resolve o problema? Resolve o problema. Porque a gente não... Aí, por exemplo, a simpatectomia é impossível fazer. A gente não consegue cortar um nervo que nerve o couro cabeludo, mas o Botox sim. Ok. Doutor, queria agradecer muito sua presença nessa noite. Olha, quem quiser saber mais informações, tem o site que vai aparecer agora aqui no vídeo, é dermatologiahigienópolis.com. É isso? É isso. Não tem o BR, né? Então, olha aí, anote aí, www.dermatologiahigienópolis.com, copie como está aqui no vídeo, tá bom? Doutor Caio, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom o nosso papo. Obrigado, viu?